A história diz, irmãos, que sai Abias, se levanta Asa, filho de Abias. A história diz que Asa também fez o que era reto aos olhos do Senhor. Por quê? A história diz, irmãos, que quando Asa assume o trono, teve 10 anos de paz sobre Judá e Jerusalém. 10 anos de paz, quando ele assume o trono. Mas mesmo tendo os 10 anos de paz, diz o texto que ele não se acomodou. Mesmo assim, ele fez o que era reto aos olhos do Senhor e procurou continuar agradando ao Senhor. Ele tirou os altares, ele fez limpeza, ele quebrou estátua, cortou bosque. Sabe por quê? Mesmo ele estando na paz, ele não esqueceu de continuar buscando ao Senhor. Preste atenção, meu irmão, o perigo do crente é se acomodar com a vitória. Eu vou repetir. O perigo do crente é se acomodar com a vitória. Não se acomode não, meu irmão. Deus te deu vitória? Continua fazendo, continua buscando, continua limpando, continua buscando, clama, oh Senhor. História diz, irmãos, que ele conscientizou o povo a continuar a buscar ao Senhor, observando a lei e o mandamento. Vamos dizer junto, irmão? Observando a lei, observando a lei e o mandamento. Observando a lei e o mandamento. Quando eu falo de lei, eu falo de ouvir a palavra. Quando eu falo de mandamento, eu falo de obedecer a palavra. E diz o texto que ele, conscientizando o povo a observar a lei e o mandamento, diz o texto que veio o temor no coração do povo. Irmãos, não adianta ouvir e não obedecer. Eu vou repetir. Não adianta ouvir e não obedecer. O texto diz que o povo ouviu e obedeceu. Continuou edificando cidades fortes. Por quê, pastor? Porque a terra estava em paz. O perigo do crente é se acomodar com a vitória. Está na prova, busca. Está na bênção, se acomoda. Mas não é tempo, meu irmão, de se acomodar. É tempo de edificar cidades fortes. E preste atenção no que fez Asa. O texto diz que ele disse assim, ó: edifiquemos cidades fortes e cercamo-las de muros, torres, portas, ferrolhos. Muros, torre, portas e ferrolhos. Vamos dizer junto, irmãos? Muro, torre, portas e ferrolho. Vamos dizer junto? Muros, torres, portas e ferrolho. Irmão, preste atenção. Estava lendo esse texto e me chamou a atenção uma coisa. Quando eu falo de muro, quando eu falo de porta e quando eu falo de ferrolho, eu falo de estar fechado para o inimigo não andar. Entrar, sair, chegar a hora que quer, sair a hora que quer. Porque quem entra onde não é o seu território pode fazer bagunça. Então diz o texto que Asa falou: levante muro, levante porta e feche as portas com o ferrolho. Ou seja, vamos fechar as brechas. Aleluia, irmão. E detalhe, 3 coisas eram para fechar a brecha: muro, portas e ferrolho, e uma só para vigiar. O que era? A torre. Diga, torre. Mas por que uma só, pastor? Torre, uma só para vigiar e 3 para fechar a brecha. Porque vigilância, meu irmão, vigilância é a mesma em qualquer lugar, em qualquer hora. Toda hora, todo lugar, em qualquer instante, a vigilância é a mesma, é para vigiar. Mas quando eu falo de muro, quando eu falo de portas, quando eu falo de portas sem ferrolho, eu falo de brecha. Ou seja, a vigilância é a mesma, mas as brechas que o adversário usa são várias. Quando ele não tenta dentro da tua casa, ele tenta lá na empresa. Quando ele não tenta na empresa, ele tenta na tua saúde. Quando ele não tenta na tua saúde, ele tenta na paz no meio da tua família. É por isso que diz o texto que é melhor vigiar. Mas o texto diz que assim fizeram e prosperaram. Oh Senhor. Diz o texto que os inimigos vieram contra os etíopes, mas eles estavam tão bem preparados que eles venceram.
Mas quando você chegar na tua casa, examine 2 Crônicas capítulo 15. Deus diz o texto que levanta um profeta para orientar Asa, dizendo: sou convosco enquanto forem comigo. Se me buscarem, me acharão. Mas se me deixarem, vos deixarei. Mesmo com todo o cuidado que Asa tinha feito para agradar o Senhor, mesmo assim o Senhor adverte. Mas o mesmo Deus que adverte é o mesmo que consola, dizendo: esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Agora o que me chama a atenção, irmãos, é que mesmo eles fazendo tudo aquilo para agradar a Deus, Deus ainda diz assim: estão quebrando ídolos, estão desfazendo altares, estão conscientizando o povo a me buscar, a me temer, a vigiar, estão falando para o povo fechar as brechas. Mesmo assim, se vocês me buscarem, me acharão. Mas se vocês me deixarem, eu também vos deixarei. Dá a entender, irmãos, e vontade de falar assim para Deus: Senhor, mas nós estamos fazendo tanto, e mesmo assim o Senhor está dando uma palavra dessa. Irmãos, preste atenção. Deus não fala de graça. Deus não fala a ermo. Ah, Senhor. Deus não joga conversa no ventilador. Você pode estar orando e buscando todo dia, mas se Deus falar para você: vigia, não indague o porquê. Eu vejo hoje, mas Deus vê o amanhã. A Bíblia diz, irmãos, que Baasa, rei de Israel, veio contra Asa. O texto diz que ele, em vez de buscar ao Senhor para ter livramento, paz, meus irmãos, ele foi buscar socorro no rei da Síria, que era Beni-Hadad. E detalhe, para pagar o favor que ele pediu para o rei da Síria, diz a história, irmão, que ele ainda arrancou o tesouro da casa de Deus. Mas diz a Bíblia que Deus levanta o profeta Anani para o repreender. Mas diz o texto que mesmo assim ele ficou indignado, ficou dodói, irmão, não gostou não. Porque tem gente que é assim, meu irmão. Se a palavra é receba, toma, leva a chave, apartamento, carro novo, leva isso, leva aquilo, aquela igreja, aquele pregador, aquele homem é de Deus, eu vou lá. Mas se é que nem João Batista dizendo: raça de víboras, vos conserte, eu não vou lá não, porque lá não é para mim. É sim, Senhor, meu irmão. Se Deus está falando, tem motivo. Se Deus está falando, Ele é Deus, nós somos barro. Se Deus quer falar, a casa é dele, a minha vida é dele, a palavra é dele, você é dele, a obra é dele. Mas não, irmão, Asa ficou indignado, Asa ficou cheio de não me toque, não me rele. Diz o texto que mesmo assim ele não se humilhou, não se consertou, e detalhe, ainda lançou o profeta no tronco. Mas Deus é tão tremendo. Esses dias eu ouvi uma frase escrita assim na camiseta de alguém. Eu estava indo ao mercado, aquele indivíduo vinha vindo ao meu encontro, e na camiseta dele estava escrito assim: Deus é tão bom que deixa você plantar o que você quer. 3 pontos. Quando eu vi 3 pontos, eu pensei: tem atrás. Quando ele passou, e atrás estava escrito: porém é tão justo que você vai colher aquilo que você plantou. Receba. Oh, irmãos, se ele tivesse consertado, tinha dado certo. Mas diz o texto que não. Ele não se humilhou, não se arrependeu, ficou indignado com o profeta e mandou lançar o profeta no tronco. Sabe o que aconteceu? Deus foi lá e feriu os pés de Asa. E diz o texto que a chaga foi tão tremenda que ele morreu. Aí Deus vai lá e levanta Jeosafá, filho de Asa, neto de Abias. Vou repetir: filho de Asa, neto de Abias. Ele viu o pai errar, mas ele também viu o pai dar bom testemunho. Ele viu o vô dar bom testemunho e os dois buscarem a Deus. Diz o texto que ele já começou a reinar buscando a Deus e andando nos seus caminhos. Diz o texto que o Senhor confirmou o reino na mão de Josafá. A primeira coisa que Josafá fez, meu irmão, foi chamar os príncipes para ensinarem e os levitas para tocarem.
Ou seja, ele diz assim: aqui eu quero louvor e palavra. Eu quero louvor e palavra. Quando eu louvar, Deus vai ouvir. Mas quando a palavra descer, é Deus quem vai falar e nós vamos escutar. A Bíblia diz, irmãos, que eles tinham o livro da lei na mão, ou seja, a palavra. E quando começaram a ensinar do livro da lei, diz o texto em 2 Crônicas capítulo 17, versículo 9: e veio o temor do Senhor no coração do povo. Olha aqui, irmão. E veio o temor do Senhor no coração do povo. Sabe por que tem muita gente que não teme mais, irmãos? Porque não tem o ensinamento da palavra como ela é. Estamos vivendo dias, irmãos, que se a palavra for pregada do jeito que ela é, tem lugares que nós não somos bem-vindos para entrar. A primeira coisa, dependendo dos lugares aonde nós vamos pregar, antes, quando não nos conhece, a primeira impressão é a entrevista que eles nos fazem. Tem igreja que nós vamos pregar por aí, meu irmão, que eles pedem o esboço para ver o que você vai falar. E você pergunta: mas por que isso? Porque eu tenho cuidado com as minhas ovelhas. Até aí tudo bem, meu irmão. Mas depois você vai se familiarizando e você vai vendo que não é só aquilo. Aqui não pode falar que tem inferno. Aqui não pode falar que o inferno existe. Aqui não pode falar que todo dia é dia de se consertar. Aqui não pode falar que a trombeta pode tocar a qualquer momento. Aqui não pode falar que é pecado cobiçar o que não é seu. Aqui não pode falar isso, aqui não pode falar aquilo. Sabe o que isso está gerando, meu irmão? Falta de temor no coração do povo. Desculpa o que eu vou dizer aqui. Os irmãos sabiam que tem crente, meu irmão, na igreja que não acredita no arrebatamento da igreja e nem na vinda de Jesus. Não, diga misericórdia, meu irmão. Esses dias nós fomos servir a Santa Ceia na casa de uma senhora em Catanduva, e conversa vai, conversa vem, acabamos de servir a Santa Ceia, os irmãos pediram para ir embora, eu fiquei um pouquinho com ela, e ela disse isso para mim: pastor, eu não acredito que Jesus vem aqui. É mesmo, irmã? É. E quantos anos a senhora tem de crente, irmão? 35 anos. 35 anos, meu irmão, não aprendeu ainda que Jesus vem. Sabe por quê? Porque está faltando um homem para falar essa mensagem. Porque arrebatamento da igreja, meu irmão, nem sempre é bálsamo que vem. A maioria das vezes, quando se fala de segunda vinda de Jesus e arrebatamento da igreja, a palavra é sólida, é ardida, é firme. E é por isso que tem muitos pregadores que não quer pregar. Sabe por quê? Se falar a palavra como ela é, eu vivo disso. Eu fiz do púlpito cabide de emprego. Então eu não posso falar essas palavras. Sabe por quê? Porque senão não vão me convidar para voltar mais. E o púlpito é meu cabide de emprego. Mas eu quero dar uma notícia, meu irmão: Jesus vem sim. Eita. Aonde tem palavra tem temor, irmãos. O que está faltando nos últimos dias é ensinamento da palavra, culto de Santa Ceia, meu irmão. Eu não sou de ontem, não. Eu tenho 35 anos, eu tenho que aprender muito ainda. Mas eu peguei uma parte da igreja, não estou generalizando não, mas muitas igrejas hoje, antigamente, por exemplo, quando você ia no culto de Santa Ceia, era um temor, era uma reverência, todo mundo de cabeça baixa, se preparou a semana inteira para poder se reunir naquele momento. Vai pegar o pão, pega com uma reverência, pega com temor. Vai relar no cálice, rela com temor no cálice. Ou senão, estamos na igreja. Olha, irmão, uma das piores coisas que tem, desculpa da expressão, e eu vou falar isso aqui porque a Canaã não é assim. Todas as vezes que eu vim aqui, pastor, depois desse hino, o senhor pode pegar o microfone e pode seguir. Uma das piores coisas, irmãos, que há em algumas igrejas, não é todas, é quando diz assim: vamos orar por pregador. A igreja fica de pé e fecha os olhos que nós vamos apresentar o homem de Deus. Irmão, o pregador já tem que vir pronto, é de casa. Glória a Deus 2 vezes, irmão. Já tem que vir pronto, é de casa, porque na hora que vai orar, irmão, que abaixa a cabeça e fecha os olhos. Esses dias eu fui pregar num trabalho, festividade de jovens.
E os jovens alegres, devia ter uns 50 jovens naquele grupo, alegre, cantando, vamos orar para o pregador. E eu fiquei com os olhos abertos, orando em espírito, irmãos. Orai e vigiai. Irmão, de 50 ficou 10. Mas eu nem tutibiei. Falei, irmãos, de pé como estamos, antes de você abrir a sua Bíblia, eu quero esperar a mocidade que me convidou para pregar voltar para o seu lugar. A gente só vai fazer qualquer coisa quando eles voltarem para o lugar. Irmãos, eu acho que eu acabei com a noite de muitos deles. Porque se a mãe de algum deles fosse igual à minha... irmão, quando chegou em casa, com certeza foram 500 graus de puro fogo santo e poder. Mas a Bíblia diz, irmãos, que com o ensinamento da palavra veio o temor do Senhor. Jesus. Cada pregador tem o seu estilo, cada pregador tem o seu ritmo. Desculpe da minha expressão. Cada pregador tem a sua pinta, tem a sua identidade particular. Cada um vem de um estilo. Mas quando tem compromisso, meu irmão, seja o avivalista, seja o ensinador, seja com exortação, seja aquele que passa o bálsamo, mas ensinou a palavra como ela é, o temor do Senhor repousa sobre a igreja. Mas o texto diz, irmãos, que um dia Acabe resolve visitar, ou melhor, Josafá resolve visitar Acabe. O texto diz que quando ele vai visitar Acabe, você conhece o texto, lá em 2 Crônicas, capítulo de número 18, não precisa nem abrir, eu estou acelerando por causa do horário. A história diz que quando ele chega lá, ele tinha um grau de parentesco, tinha feito um grau de parentesco com Acabe. Eu não sei se o filho de um casou com o outro, mas fizeram um grau de parentesco. E diz o texto que quando chega lá, a primeira coisa que Acabe dá é um banquete. Cuidado com os banquetes, meu irmão. A história diz que um banquete é servido. E na hora do banquete, Acabe faz uma pergunta e uma proposta para Josafá. Vais tu comigo subir para tomar Ramote e Gileade? E Josafá disse, eu vou. Empolgado falou, mas depois a ficha dele caiu. Ele falou, opa, eu acho que eu falei demais. Só que como eu dei a minha palavra que eu vou, agora eu quero ouvir a boca de Deus. Em vez dele procurar primeiro a boca de Deus, primeiro ele falou com a dele. Depois a ficha caiu, aí ele quis ouvir a de Deus. Mas Deus é bom, nunca deixa de falar. Diz o texto que Josafá falou assim, tem algum profeta aqui para nós consultarmos? Acabe disse, um só você quer? Porque nós temos 400. Irmão. Segura perto do cinto aí, irmão. 400 nós temos, por falta de um, nós temos 400. 400 bajuladores, 400 interesseiros, 400 preocupados em fazer a política da boa vizinhança para guardar o que é teu. 400, meu irmão, que só serve para jogar confete, mas não para falar a verdade. Nós temos 400. Acabe disse, então quer ouvir os 400? Josafá disse, ide 400 vozes, não erraram nem a vírgula, porque Deus já entregou Ramote e Gileade nas vossas mãos. Josafá olhou e falou, mas o negócio aí está esquisito. Por quê? Porque até a vírgula foi igual. Isso aí é do YouTube. Isso é mensagem ensaiada. Não tem um outro profeta aí não para nós consultar? Diz o texto que Acabe falou, tem, mas eu não gosto dele. E como ele chama? Micaías. E por que não gosta de Micaías? Porque Micaías não fala coisa boa para mim não. Não é que Micaías não fala coisa boa, é que Micaías fala a verdade. E a verdade dói, irmão. Fica lá, bassuriando lá, vai. Compromisso de Micaías, meu irmão, não era para agradar homem, não. Compromisso de Micaías era falar a verdade. Porque uma das coisas que homem de Deus tem que ter cuidado, meu irmão, é com o bajulador. Uma das coisas que homem de Deus tem que ter cuidado, meu irmão, é com aqueles jogadores de confete. O camarada está no caminho errado, mas o bajulador está dizendo, pode ir que é louvável. Mas não tem coragem de abrir a boca e dizer, não vai, porque não vai dar certo. Mas quem tem a boca de Deus emprestado para Deus, meu irmão, fala o que Deus manda, o que Deus ordena, não o que o homem quer.